A história da França guarda em suas páginas a lenda de uma jovem camponesa que mudou o destino de uma nação. Joana d'Arc nasceu na pequena e tranquila aldeia de Domremy, localizada na região de Lorena, no leste da França. O ano era 1412, um período sombrio marcado pela interminável Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Seus pais, Jacques d'Arc e Isabelle Romé, eram agricultores simples, mas donos de uma fé inabalável. Desde muito cedo, Joana demonstrou uma piedade profunda, frequentando a igreja local com regularidade. Ela cresceu em um ambiente rural, ajudando nas tarefas domésticas e cuidando do rebanho da família. A infância de Joana foi permeada pelo medo constante das invasões e saques que assolavam a região. Apesar da guerra, ela mantinha um coração gentil e caridoso, sempre disposta a ajudar os mais necessitados. Aos 13 anos de idade, algo extraordinário aconteceu no jardim de sua casa. Ela começou a ouvir vozes misteriosas que pareciam vir diretamente do céu. No início, as vozes apenas a aconselhavam a frequentar a igreja e a ser uma boa menina. Com o tempo, as vozes se identificaram como São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. Eles revelaram a Joana uma missão divina que parecia impossível para uma simples camponesa. A missão era clara: libertar a cidade de Orleans do cerco inglês e levar o Delfim Carlos para ser coroado em Reims. Joana resistiu no início, argumentando que não sabia cavalgar nem guerrear. Mas as vozes insistiram, dizendo que Deus estaria com ela em cada passo do caminho. Aos 16 anos, ela decidiu obedecer ao chamado divino e deixou sua casa para sempre. Em Vaucouleurs, ela precisava convencer o capitão Robert de Baudricourt a lhe dar uma escolta até o Delfim. Baudricourt riu dela inicialmente e mandou que a levassem de volta para casa. Joana não desistiu e permaneceu na cidade, ganhando o apoio dos moradores locais. Sua persistência e a precisão de uma profecia sobre uma derrota francesa fizeram Baudricourt mudar de ideia. Ele finalmente concordou em fornecer a ela uma espada e uma pequena escolta de soldados. Para sua segurança na viagem perigosa, Joana cortou o cabelo curto e vestiu roupas masculinas. A jornada até Chinon, onde o Delfim residia, era longa e atravessava território inimigo. O pequeno grupo viajou à noite para evitar patrulhas inglesas e borgonhesas. Eles enfrentaram frio, fome e o medo constante de serem capturados. Após 11 dias de viagem exaustiva, eles finalmente chegaram ao castelo de Chinon. O Delfim Carlos, desconfiado, decidiu testar a jovem visionária antes de recebê-la. Ele se disfarçou entre os cortesãos e colocou outro homem em seu trono. Quando Joana entrou no salão, ela ignorou o impostor e foi direto até o verdadeiro Carlos. Ela se ajoelhou diante dele e disse: "Deus lhe dê vida, gentil Delfim." Carlos ficou impressionado, mas ainda precisava de garantias sobre a origem divina de sua missão. Ele a enviou para a cidade de Poitiers para ser examinada por teólogos e clérigos. Durante semanas, Joana respondeu a perguntas difíceis com uma sabedoria surpreendente para sua idade e instrução. Eles perguntaram por sinais, e ela respondeu que o sinal seria o levantamento do cerco de Orleans. Convencidos de sua fé e pureza, os examinadores deram o aval para que o Delfim a usasse na guerra. De volta a Chinon, Joana começou a se preparar para a batalha. O Delfim mandou fazer uma armadura de placas brancas sob medida para ela. Ela recusou a espada oferecida pelo rei e pediu que buscassem uma espada antiga escondida atrás do altar da igreja de Santa Catarina de Fierbois. Milagrosamente, a espada foi encontrada exatamente onde ela disse que estaria. Joana também mandou confeccionar um estandarte branco,
bordado com a imagem de Deus e a flor de lis. Com sua armadura brilhante e seu estandarte sagrado, ela parecia uma figura enviada pelos céus. O exército francês, desmoralizado por anos de derrotas, sentiu uma nova esperança renascer. Joana impôs uma disciplina rigorosa, proibindo pragas e expulsando as prostitutas do acampamento. Ela exigia que os soldados se confessassem e participassem da missa regularmente. Em abril de 1429, o exército de Joana partiu em direção a Orleans. A cidade estava cercada pelos ingleses há meses e a situação era crítica. Joana conseguiu entrar na cidade com suprimento, driblando o bloqueio inimigo. O povo de Orleans a recebeu com júbilo, como se um anjo tivesse descido entre eles. Ela enviou cartas aos comandantes ingleses, exigindo que fossem embora em nome de Deus. Os ingleses responderam com insultos, chamando-a de bruxa e vaqueira. Joana não se intimidou e preparou suas tropas para o ataque. No dia 4 de maio, os franceses atacaram e capturaram a fortaleza de Saint-Loup. Foi a primeira vitória francesa significativa em muito tempo. Joana chorou pelos mortos de ambos os lados, demonstrando sua compaixão. Nos dias seguintes, mais fortalezas inglesas caíram diante do ímpeto de Joana. O ataque decisivo ocorreu no forte de Les Tourelles, que controlava a ponte sobre o Loire. Durante o ataque, Joana foi ferida por uma flecha no ombro. Seus soldados pensaram que tudo estava perdido ao vê-la cair. Mas Joana retirou a flecha com as próprias mãos e, após um curativo rápido, voltou à luta. O retorno de Joana inspirou um furor incontrolável nos franceses. Os ingleses, aterrorizados com o que parecia ser uma ressurreição, entraram em pânico. Les Tourelles caiu e o cerco de Orleans foi finalmente levantado. Em apenas 9 dias, a jovem de 17 anos havia conseguido o que generais experientes não conseguiram em meses. A donzela de Orleans, como passou a ser chamada, tornou-se uma heroína nacional. Mas a missão não estava completa. O Delfim ainda precisava ser coroado. O caminho para Reims estava bloqueado por várias cidades controladas pelos ingleses. Joana liderou uma campanha relâmpago no Vale do Loire. As cidades de Jargeau, Meung e Beaugency foram libertadas em rápida sucessão. Na Batalha de Patay, os franceses esmagaram o exército inglês em campo aberto. Foi uma vitória decisiva que abriu o caminho para a coroação. O Delfim, hesitante e cauteloso, foi encorajado por Joana a marchar para Reims. A cidade de Troyes, que estava no caminho, rendeu-se sem luta ao ver o exército real. Finalmente, em 17 de julho de 1429, eles entraram na Catedral de Reims. A cerimônia foi solene e magnífica, com a presença de grandes nobres e clérigos. Joana ficou ao lado do altar, segurando seu estandarte com orgulho. O Delfim foi ungido e coroado como rei, Carlos VII da França. Joana se ajoelhou diante dele, chorando de alegria, e disse: agora a vontade de Deus foi cumprida. Com o rei coroado, muitos achavam que a guerra deveria acabar por meio de tratados. Mas Joana queria marchar sobre Paris e expulsar os ingleses completamente. O rei, influenciado por conselheiros invejosos, hesitou e atrasou o ataque. Quando o ataque a Paris finalmente aconteceu, foi mal planejado e sem o apoio total do rei. Joana foi ferida na coxa por uma flecha de besta enquanto tentava escalar as muralhas. O ataque fracassou e o rei ordenou a retirada, para desespero de Joana. Seguiu-se um período de inatividade e tréguas inúteis. Joana continuou a lutar em pequenas escaramuças, mas sentia que seu tempo estava acabando. Em maio de 1430, ela foi para Compiègne para defender a cidade de um ataque borgonhês. Durante uma sortida fora das muralhas, ela foi cercada pelo inimigo. A ponte levadiça da cidade foi erguida,
deixando Joana presa do lado de fora. Ela foi puxada de seu cavalo e capturada pelos soldados da Borgonha. Joana tornou-se prisioneira de guerra, um troféu valioso para os inimigos da França. E o rei Carlos VII não fez nenhum esforço militar ou diplomático para resgatá-la. E os borgonheses a venderam para os ingleses por uma grande quantia de dinheiro. Ela foi levada para a cidade de Rouen, na Normandia, sede do governo inglês, na França. Lá, ela foi aprisionada em uma torre escura e vigiada dia e noite por soldados ingleses. Os ingleses queriam provar que ela era uma bruxa para desacreditar a coroação de Carlos VII. Ela foi submetida a um julgamento eclesiástico tendencioso, liderado pelo bispo Pierre Cauchon. O julgamento começou em janeiro de 1431 e durou vários meses. Joana enfrentou dezenas de interrogadores cultos e astutos, sozinha e sem advogado. Eles tentaram confundi-la com perguntas teológicas complexas e armadilhas lógicas. Quando perguntaram se ela estava na graça de Deus, ela respondeu com simplicidade genial. Se não estou, que Deus me coloque. Se estou, que Deus me mantenha. Sua saúde começou a deteriorar devido às condições desumanas da prisão. Ameaçaram-na de tortura para que confessasse, mas ela se manteve firme. Finalmente, exausta e doente, ela foi levada a um cemitério e ameaçada de morte imediata pelo fogo. Em um momento de fraqueza e medo, ela assinou uma abjuração, negando suas vozes. Ela foi condenada à prisão perpétua e obrigada a usar roupas femininas. Mas na prisão, ela foi agredida pelos guardas e sentiu que havia traído a Deus. Ela voltou a usar roupas masculinas para se proteger e reafirmou que suas vozes eram reais. Isso foi considerado uma recaída, um crime punível com a morte. Na manhã de 30 de maio de 1431, ela foi levada para a Praça do Velho Mercado em Rouen. Ela foi amarrada a um poste alto, acima de uma pilha de madeira. Joana pediu uma cruz, e um soldado inglês fez uma pequena cruz de gravetos para ela. Ela a beijou e a colocou junto ao peito, rezando fervorosamente. O fogo foi aceso, e as chamas começaram a subir rapidamente. Mesmo em meio às chamas, ela não gritou de ódio, mas chamou pelo nome de Jesus. Ela gritou Jesus repetidamente até que sua voz se calou. Muitos na multidão choraram, e até os soldados ingleses sentiram que haviam queimado uma santa. Suas cinzas foram jogadas no rio Sena para que não restassem relíquias. Joana morreu, mas sua lenda estava apenas começando. A Guerra dos 100 Anos continuou, mas o espírito francês havia mudado. 20 anos depois, os franceses finalmente expulsaram os ingleses de quase todo o território. A pedido da mãe de Joana e do Papa Calixto III, um novo julgamento foi aberto em 1456. Testemunhas de sua vida e morte foram ouvidas, e a verdade veio à tona. O julgamento original foi anulado, e Joana foi declarada inocente e mártir. Ela se tornou um símbolo de resistência, fé e patriotismo para a França e para o mundo. Quase 500 anos após sua morte, em 1920, ela foi canonizada como Santa Joana d'Arc. A história da camponesa que comandou exércitos continua a inspirar gerações. Sua coragem nos ensina que a fé e a determinação podem superar o impossível. Joana d'Arc, a donzela de Orleans, vive para sempre na memória da humanidade.